estudamos muito, refletimos muito sobre o que é a prece. A gente sempre tem esses estudos, essas recomendações. A prece é justamente aquele momento em que eu estou ligada a Deus. Eu posso fazer uma prece dirigida a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, mas sempre com essa intenção de ligação com o divino, com aquilo que me é sagrado. Sabemos que a prece também tem, né, as características dela, de ligação com o divino, e ela tem normalmente, segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus, 3 partes. A parte do louvar, do pedir e agradecer. Normalmente é esse o objetivo da prece. É essa ordem, que é basicamente natural. A primeira parte seria o louvar, que é quando eu me dirijo a Deus, quando eu me dirijo a Jesus, de alguma maneira, reconhecendo através das minhas palavras e da minha postura, a grandiosidade e a minha pequenez diante desse ser a quem eu estou dirigindo a minha prece, a Deus, a Jesus. E aí, nesse momento que eu estou louvando, eu estou falando mestre amigo, Senhor Jesus, Deus de infinita bondade. São palavras que expressam uma reverência a esse ser maior. Esse é o momento do louvor. Pedir é o que devemos fazer todo o tempo, porque todo o tempo, né, estamos aqui na condição de aprendizes, então estamos sempre pedindo ajuda para isso, ou para aquilo, ou para aprender algo, ou para realizar algo, ou para ver mais claramente aquilo que nos é adequado para o nosso crescimento. Então essa segunda parte é a parte do pedir. E agradecer. Agradecer é a terceira parte, que sempre nos é recomendado nessa nas características da prece, para que tenhamos também condição de enxergar o quanto já recebemos. Esses dias, essa semana ainda, fazendo um estudo, estávamos comentando sobre a postura de muitos de nós têm da reclamação. Não é a postura, vamos dizer o hábito que muitos temos de reclamar. Às vezes nem é tão claro assim, mas estamos sempre naquela posição de vítima dos acontecimentos. Aí eu estou assim porque hoje está frio, eu estou assim porque fulano fez isso comigo, eu estou assim porque, nossa, tive que trabalhar tanto. E sempre naquela posição meio vítima. Né? E é importante que a gente saia desse lugar. Sabe por quê? Porque a vítima é uma figura passiva. A vítima é aquela que está sentada, recebendo as consequências da ação do mundo. É importante que a gente saia desse lugar. E eu brincava nesse estudo dessa semana dizendo assim, gente, vítima já saiu de moda. Vamos parar com esse negócio? Né? Já está caindo assim, sabe? Já está fora de moda. Já está ficando cafona. Mas é nesse aspecto de reconhecimento daquilo que eu já alcancei. Reconhecimento das minhas próprias capacidades. Isso é importante da gente reconhecer. Se eu recebo um dom qualquer, que vem sendo desenvolvido a diversas reencarnações, e eu chego nessa encarnação com um dom, por exemplo, de lidar com a informática, com esses avanços aí das tecnologias, das mídias, e eu não uso isso, por quê? Eu acho que eu não sou capaz. Isso é adequado? A gente vem aprendendo da doutrina espírita que a gente deve valorizar as características que a gente tem. Qual é o processo de autoconhecimento que sempre nos é aconselhado? Que sempre nos é ensinado? Que consta dos evangelhos? Que consta dos ensinamentos de Jesus? Conheça-te a si mesmo.
Porque é através desse conhecimento que eu vou olhar para mim, vou ver as habilidades que tenho e vou colocá-las em ação, em favor do outro. Então, não me sentir capaz de alguma coisa, talvez eu possa estar sendo movida pelo medo. E embora o medo seja uma emoção importante de ser sentida, porque ele tem a caráter de proteção, é preciso que a gente tenha medo das coisas, mas ele não deve chegar a um ponto de me travar e inibir as minhas ações. Então é importante que saiamos desse lugar de vítimas dos acontecimentos. É importante que tenhamos a coragem de assumir o lugar de protagonista da nossa reencarnação. Porque tem coisa que eu não posso esperar. Eu tenho que começar a fazer. Eu tenho que começar agora a fazer algumas coisas que estão aí no meu caminho, na minha vontade, na minha vista, para que eu dê passos, para que os desafios cheguem e eu continue dando passos. Afinal, se os desafios surgem, é porque eu tenho que superá-los. É para isso que eu estou aqui. Então, essa ação é o que nos traz hoje a conversar sobre a ação, sim, mas da prece. Tudo é ação. A gente precisa desse autoconhecimento justamente para saber onde agir, como agir, em que área que eu vou me sentir melhor para fazer isso ou aquilo outro. E me desafiar, porque os medos vão surgir com certeza. Mas é exatamente esse o objetivo da nossa reencarnação. A gente se ver, entender o processo e ir superando. Ninguém aqui, com toda certeza, reencarnou para sair do mesmo jeito que entrou. Ninguém tem esse privilégio, se é que pudéssemos chamar disso de privilégio. Não, acho que não podemos. Não. Todos temos que dar uma mudadinha. Então, sair dessa posição passiva é importante, para que a gente tenha, motivação, a gente tenha movimento. E é isso que nos traz André Luiz nesse texto que está no livro Espírito da Verdade, que se chama Ação da Prece. Nesse livro, capítulo 13. E o texto diz o seguinte: você é o lavrador, o outro é o campo. Você planta, o outro produz. Você é o celeiro, o outro é o cliente. Você fornece e o outro adquire. Você é o ator, o outro é o público. Você representa, o outro observa. Você é a palavra, o outro é o microfone. Você fala, o outro transmite. Você é o artista, o outro é um instrumento. Você toca, o outro responde. Você é a paisagem e o outro é a objetiva. Você surge, o outro fotografa. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Você age, o outro conta. Auxilie quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Mas entre Deus e você, o próximo é a ponte. O Criador atende as criaturas através das criaturas. E é por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. Vamos pensar nessa primeira afirmação. Você é o lavrador, o outro é o campo. O que significa isso, nessa metáfora aí? O lavrador é aquele que age. É aquele que está ali arando a terra. É o que está pegando ali na enxada. É o que está na ação.
Então, o que ele está querendo dizer com isso? Eu tenho que agir, eu tenho que trabalhar. E o outro é o campo aonde eu vou trabalhar. Eu estou lavrando em um campo. Eu estou trabalhando em função do outro. Vamos ver se é por aí que ele continua seguindo. Vamos lá. Você planta, o outro produz. Então, qual é a função do lavrador? Ele vai preparar a terra e aí ele põe a sementinha. Quem é esse campo que eu preparei, né, para essa terra preparada? Não é o outro? Na frase anterior não diz que eu sou o lavrador e o outro é o campo? Enquanto lavrador, eu vou plantar. Eu vou colocar ali a minha semente. Mas quem vai produzir? Se eu estou colocando a semente ali naquele solo, eu faço a minha parte, mas eu espero daquele solo que ele dê um fruto. Me fez lembrar de uns minutos que eu estava essa semana, lembrando de uma jabuticabeira que eu comprei. Comprei uma plantinha, uma mudinha de jabuticaba, no início do ano, janeiro, talvez em dezembro, não me lembro, há alguns meses. E ela estava pequenininha, num vaso, pus na minha varandinha. E aí eu virei para o moço e falei assim, demora muito, vai crescer muito? Ele disse, é bom você colocar num vaso grande, né? Mas não, esse ano ela já está dando fruta. Fiquei olhando para a cara dele assim, duvidei, eu confesso que eu duvidei. E aí, esse final de semana, tá a minha jabuticabeirazinha desse tamanhozinho assim, mais ou menos. E tá cheio de jabuticaba, eu provei uma jabuticaba. E eu fiquei olhando aquilo assim, gente, eu só pus água. Como é que pode, né? Esse pedacinho de pau, né? É uma madeirinha, né? É um pauzinho cheio de folhinha. Como que produz um negócio tão gostosinho? E eu fiquei assim, olhando... apaixonada na minha mini jabuticabeira, né? Mas exatamente pensando nisso, como é que pode um punhado de terra produzir algo para a gente comer? Eu fiquei assim, abismada com o negócio, né? Olhando ali a obra divina, né? E eu só estou pondo água, né? Fiquei um pouco chocada, né? De forma positiva, claro. Mas é isso, então quem teve que produzir aquilo não fui eu só pus água. Mas a terra sozinha, a planta, lógico, é um ser vivo, a planta sozinha produziu aquela fruta. Ação divina, claro, mas aquela fruta nasceu. Eu só plantei. E esse tempo todo eu só fiquei jogando água. É exatamente isso que a gente tem que fazer com as pessoas. Costumo brincar, né, que a gente tem que estar o tempo inteiro envolvendo pessoas, o tempo todo envolvendo pessoas. Envolver pessoas é justamente plantar, é justamente lavrar. Envolvendo pessoas de maneira positiva. Aonde eu estiver, eu tenho que levar um sorriso. Aonde eu estiver, eu tenho que ir levando um ambiente de paz. É muito gostoso quando você está, nossa, perto de você é tão bom a gente ficar. É muito gostoso quando alguém fala isso com a gente. Sinal que eu estou lavrando, eu estou plantando. Porque a gente está aqui para plantar coisa boa, né? Não é esse um objetivo? Melhor, mais digno? Então, é exatamente isso que a gente tem que fazer. A jabuticabinha docinha que eu provei, foi só 2 até agora, tá, gente? Mas tá cheio de florzinha, 2 frutinhas, duas bolinhas. Mas tá cheio de florzinha, vai sair mais. Mas aquela jabuticabinha docinha é o produto daquilo de bom que a gente planta. E como é bom você chegar perto de alguém e ser bem visto? É isso depende da gente. Então, a nossa ação no sentido de construir um ambiente produtivo, de construir um bem-estar, é isso que a gente aprende aqui. Vocês já pararam para pensar o que é o passe? O que é o passe? O passe é quando eu venho buscar essa
transfusão. Eu pegar aquela energia minha que já não está lá grandes coisas e renovar essa energia. Tem a musiquinha do passe, né? Quem lembra? Passe a transfusão de energias, alterando o campo celular, altera o campo celular. Então, é isso que a gente deve fazer no dia a dia. A gente deve ser passista aonde a gente estiver. A gente deve ter uma postura espírita aonde a gente estiver. No nosso trabalho, na nossa casa, na rua. A gente deve sempre levar essa postura. E por que não colocar o passe assim na prática? Na ação? Acho que eu apertei aqui sem querer, mas vamos lá. Isso. Você é o celeiro, o outro é o cliente. O que é celeiro? Se não um lugar de depósito de alimentos. É o lugar onde eu fiz a minha colheita, coloco ali e estou esperando meu cliente chegar. Então, essa postura de estar levando um ambiente agradável, um envolver as pessoas de forma agradável, como se eu estivesse dando passe o tempo inteiro, acolhendo as pessoas, é a postura de quem é o celeiro. Você fornece, o outro é que adquire. Eu é que tenho que chegar com o meu celeiro cheio daquilo que nós estamos abastecendo aqui. E saindo daqui, eu vou vender, né? Os outros vão ser os meus clientes. Olha que coisa bonita a gente pensar por esse lado. E é por isso que estávamos alertando antes para esse papel da vítima. A vítima não é celeiro, não. A vítima, ela precisa receber. Então, se temos condições, sejamos celeiros. Me lembro de um episódio, de uma reunião que tivemos lá na FEAC, minha casa espírita, e era uma reunião que o mentor espiritual da casa fez com a gente. Ele faz periodicamente uma reunião com os setores do centro, e faz com o setor da evangelização, com o setor da divulgação, com o setor da multimídia, os vários setores da casa. E ele, através do médium, fala com a gente diretamente. Ele é o Sr. Mateus, que é o mentor espiritual da FEAC. E um dia ele chamou a equipe do SOS Preces. SOS Preces é um trabalho que temos lá na casa, em que tem plantonistas que ficam no telefone. A gente tem aí algumas linhas de telefone disponíveis, a pessoa liga, né? Muitos devem conhecer e já devem ter ligado. Naquele momento você liga, a pessoa lê uma mensagem, conversa um pouco com você. E tem esse serviço, e tem uma escala muito bem montada, tem pessoas que se dedicam a isso lá. O SOS Preces funciona de 8 da manhã à meia-noite, tá? Tem sempre gente lá na casa, nos gabinetezinhos lá onde fica o telefone, eles são fechados, né? Então tem vários atendentes trabalhando, cada um na sua cabine, para que tenha um sigilo nessa conversa e seja seguro, né, para a pessoa ligar, conversar e tudo mais. E aí, nessa reunião, o Sr. Mateus pediu que todos os trabalhadores do SOS Preces estivessem lá. São muitos, porque o SOS Preces funciona de 8 até meia-noite, o plantão é de 2 horas, então eu faço plantão de 8 às 10, o outro pega de 10 a meio-dia, o outro pega de meio-dia às 2. Então, olha quantas pessoas durante o dia, são 4 cabines de telefone que a gente tem, durante toda a semana, e o meu plantão é quinzenal, então, quer dizer, é bastante gente. E aí ele pediu que as pessoas falassem das dificuldades, das facilidades e tal. E aí, numa determinada hora, uma das trabalhadoras do SOS Preces pergunta ao Sr. Mateus: Sr. Mateus, o que a gente pode fazer com a dona fulana? Dona fulana liga todo dia. E ela só liga para xingar a gente. Você assustou, é assim mesmo, todo mundo assusta. Era uma senhora
eu não sei qual é o contexto dela, né? O pessoal sabe, eu não lembro, né? Eu não trabalhava, nessa época eu não trabalhava no SOS. Mas ela ligava todos os dias para xingar, para reclamar. E os trabalhadores ficavam aborrecidos. O telefone tocava, meu Deus, é a hora da dona fulana, ela vai ligar. E é lógico que aquilo aborrece a pessoa. Eu estou indo fazer um serviço voluntário, eu estou indo para, né, saindo da minha casa para dedicar meu tempo ali àquele trabalho do centro. E eu tenho que ouvir xingamentos, reclamações. E aí, essa trabalhadora pergunta para o Mateus, o mentor espiritual, Mateus, o que a gente pode fazer com a fulana? Porque é muito inconveniente, é muito chato. Nem sempre a gente está naquela boa vibração de aguentar aquilo. Às vezes a gente se aborrece, tem dia que a gente dá conta, a gente está bem. E não sei o quê, não sei o quê. Aí vem o outro, fala a mesma coisa, vem o outro, fala a mesma coisa. Vários trabalhadores, quase todos já conhecem a dona fulana. Aí Mateus falou só uma frase. Aliás, ele não respondeu, ele fez uma pergunta. Né? As pessoas perguntaram a ele, e aí ele devolveu com uma pergunta. A pergunta foi assim, de que lado da linha você queria estar? Aqui, trabalhando no SOS Preces, ou lá, na casa da dona fulana? Celeiro ou cliente? A reunião quase que acabou aquela hora. Boa noite, Mateus, vamos embora, acabou, não vamos mais falar sobre isso. Né? Mas é isso. Então, quando a dificuldade nos surge, né, a gente tem que pensar. De que lado do telefone que eu queria estar? Vamos fazer a distribuição de cesta básica. De que lado você queria estar? Distribuindo ou na fila? Então é essa a postura do celeiro e do cliente. Quem é o celeiro, fornece. E o cliente adquire. Você é o ator, o outro é o público. O que será isso? Será que eu tenho que aparecer? Será que eu tenho que fazer dramatizações? O que quer dizer isso? Né? Você representa e o outro observa. As minhas ações estão sendo vistas o tempo inteiro. Eu trabalho numa escola e outro dia uma aluna foi reclamar com o diretor. Eu fui lá pedir um negócio para a Andréia e ela foi extremamente grosseira comigo. O diretor olhou para a cara dela. Opa! Quem? Andréia? Não fala com você, ela não fala assim, não. Aí eu, ai, que coisa boa. Né? Ele me chamou para me contar a história, mas realmente eu não fiz falta de educação com essa menina. E como ele já me conhece, ele disse, não, ela não foi ela não, você está confundindo, a Andréia nunca falaria assim com você. Aquilo que eu escolho representar, não é representar no sentido de forjar, de fingir, mas é o papel que eu quero ser. Quando eu sou educada com aquela aluna, quando eu sou educada com todos os alunos, com todos os professores, lá da escola em que eu trabalho, eu escolhi representar uma Andréia. Eu escolhi ser uma pessoa. E mesmo que às vezes os ânimos se aqueçam, segura. E aí eu sou observada o tempo inteiro. É lógico que aquela adolescente não fez por mal. Os ímpetos da adolescência, ela queria algo e que eu não pude dar. E ela foi direto reclamar com o diretor. A gente entende, problema nenhum. Então, eu escolho representar um papel que é esse papel que eu estou vindo buscar aqui. Porque quando a gente está vindo aqui, a gente está vindo para estudar. A gente está vindo para aprender. A gente está vindo para descobrir qual é o meu lugar em todo o contexto, todos os contextos que eu vivo nessa reencarnação, na minha família, no meu trabalho, nas minhas amizades, na minha vizinhança. E tudo que eu faço,
eu estou sendo observado. Que papel é esse que eu estou construindo? Você é a palavra, o outro é o microfone. Então, quando eu falo, você amplia. Não é isso? Quando eu falo, o outro está transmitindo aquilo que eu estou dizendo. Ou seja, ele recebeu e amplia aquela informação e passa para frente aquela informação. Então, eu tenho que vigiar aquilo que eu estou falando. Você é o artista, o outro é o instrumento. O artista é aquele que está tocando o instrumento, que está tocando violão, que está tocando teclado. E o outro responde da mesma forma que uma corda de violão, quando eu toco, ela ressoa. Aquele som vai ao longe. Quando eu aperto ali a tecla de um piano, de um teclado, o som não vai adiante? Quem dá um comando para aquele som ressoar? Sou eu. Então, eu dou o comando para a ação do outro. Sou eu que digo como o outro vai agir comigo, pelo menos comigo, que é onde eu estou vendo. Fora dali eu não sei o que vai acontecer. Você é a paisagem, o outro é a objetiva, né? A objetiva como lente, né? da câmera. Você surge, o outro fotografa. Então, a postura ideal para que tenhamos é essa, que onde eu estiver, para todas as pessoas que estão me olhando, me vendo, me fotografando, possam fotografar o melhor de mim. Possam fotografar aquilo que realmente eu quero mostrar, quero representar, quero transmitir. Então, é nossa responsabilidade saber como surjo para que eu seja fotografado da forma adequada. Você é o acontecimento, o outro é a notícia. Então, eu faço as coisas acontecerem. Eu ajo. E o outro é que vai dar notícia. Olha lá o que fulano fez. Olha o que está acontecendo naquele centro. Olha o que está acontecendo com aquele trabalho daquele centro. Olha como as pessoas estão agindo. E os outros é que vão divulgar. Auxilie o quanto puder. Faça o bem sem olhar a quem. Você é o desejo de seguir para Deus. Então eu tenho esse desejo de seguir para Deus, de me elevar, de aproveitar a oportunidade dessa reencarnação. Mas entre Deus e eu tem uma ponte. Que ponte é essa? O outro. É através da minha postura com o outro. É através da minha relação com o outro que eu consigo me aproximar de Deus. O Criador atende as criaturas através das próprias criaturas. Então, a oportunidade de crescimento que eu tenho, a oportunidade de ser apontada em algo que eu estou fazendo de errado, eu só vou ter quando o outro me disser. Então, quando a gente erra, ou quando a gente recebe um elogio, é porque o outro viu. Porque se eu estivesse sozinha, eu não ia estar vendo nada disso. Oportunidades aparecem de mudanças através das outras pessoas. É por isso que a oração é você, mas o seu merecimento está nos outros. E aí, eu trouxe esse versículo para a gente pensar um pouquinho. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Então, olhando esse texto, que está em Mateus, a gente consegue perceber
que eu agindo de uma forma adequada, eu receberei acréscimos, eu receberei boas coisas. E aí no Evangelho, no capítulo justamente esse que fala sobre buscais e achareis, o capítulo 25, eu trouxe esse pequeno texto, que é um esclarecimento que faz sobre esse trecho, né? Diz assim: interpretadas a letra, essas palavras seriam uma negação a toda a previdência de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Está dizendo aqui dessas palavras que eu vou receber todas essas coisas. Ou seja, que eu estaria numa posição passiva e que vou receber tudo, entre aspas, de graça, sem nenhuma ação. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Entende? Por isso que eu brinquei antes, né, da posição de vítima, que a gente tem que tentar lembrar que ela está saindo de moda, para a gente mesmo, né, para a gente ir se corrigindo. Porque a posição da vítima é a posição passiva, onde todos agem e eu estou aqui sem poder fazer nada, porque o mundo fez isso comigo. E aqui, o que Jesus vem nos dizer é que eu entro nessa reencarnação para andar, não é para esperar as coisas acontecerem. Eu costumo ainda brincar isso, que meu sonho é ser arquiteta. E aí eu vou sentar aqui e vou esperar meu diploma chegar. É assim? Eu vou sentar, eu vou pedir a Deus e vou esperar meu diploma chegar. É isso? Esse diploma vai chegar? Meu sonho é tirar a carteira de motorista. Eu vou comprar meu carro e eu vou esperar. Eu vou até lá fazer o exame, mas eu vou esperar. Espera. Não corre atrás não para você ver. Né? Então, é essa condição. Se eu quero adquirir coisas, né, espirituais, valores espirituais, se eu quero crescer, se eu quero desenvolver, se eu quero evoluir, eu não posso ficar sentada esperando o milagre vir. Se eu quero ser uma arquiteta, eu tenho que fazer um processo seletivo para entrar numa faculdade, para fazer disciplina por disciplina, todas as avaliações, todas as provas, para que um dia, dependendo das minhas notas, naquele tempo programado ou mais um pouquinho, eu consiga o meu diploma. É isso. Eu tenho que, pelo menos, frequentar as aulas, para que eu tenha condições de fazer as provas. Se eu quero ter a minha carteira de motorista, eu tenho que também estudar, fazer as avaliações, treinar, porque senão eu não passo no exame. Então, tudo tem que ter, todas as coisas têm que ter a nossa ação. E aí tá justificando essa parte como assim, né, não caberia fazer nada. Então, o Kardec continua, né? Não pode ter sido esse o pensamento de Jesus, pois estaria em contradição com tudo o que disse. Tudo que vai ler contra as leis da natureza. Deus criou os homens sem vestes, sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. A terra produzirá o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ele dá. Os bens foram dados, mas quem tem que administrar? Quem tem que cuidar? Os valores divinos nós recebemos. Os valores do Espírito, os tesouros do Espírito, nós recebemos. Mas como vamos cuidar deles? O que eu vou fazer com uma habilidade que eu tenho? Com um dom que eu tenho? Como eu vou usar é que vai determinar a minha evolução ou não. Quando a fraternidade reinar entre os povos, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro. E cada um terá o necessário.
Então, é importante que saibamos que a prece, ela também, ela vai além daquele momento que eu paro, que eu sento e só elevo os meus pensamentos. A prece, segundo nos esclarece André Luiz, ela acontece através das minhas ações com os outros. Ela acontece através da postura que eu tenho, do ambiente que eu formo aonde eu estou. Eu sou qual figura? Que chega num grupinho e acontece o quê? Eu sou bem vista? As pessoas ficam de cara fechada para mim? Ou as pessoas sorriem para mim? Ou as pessoas ficam impacientes comigo? Ou as pessoas reclamam de mim? O que eu levo quando eu chego perto das pessoas? Porque isso não diz sobre as pessoas, aquelas é que são ruins, elas não me aceitam. Não, isso diz sobre mim. Isso diz qual é a minha intenção. Eu chego perto das outras pessoas para perturbar, para implicar, para julgar, aí realmente eu não vou ser bem vista. Que tipo de alimento, né? Se a gente voltar na imagem do celeiro, que tipo de alimento eu estou cheia aqui dentro? Para que você seja o meu cliente. A intenção da prece vem de dentro de você, mas o valor real das suas ações e o merecimento espiritual depende de como você convive com os outros. Não adianta eu em mim achei fazer preces maravilhosas, leituras que me acrescentam conhecimento, e tenho uma oratória perfeita, se quando eu estou em posição de conversar com alguém, eu desmascaro, eu destruo, eu desconstruo todo aquele arsenal que eu achava que eu tinha. E aí volta a imagem do celeiro. O que eu estou oferecendo de alimento que tem aqui dentro? O que eu estou oferecendo para o outro? E a gente lembra, lógico, né, da fala de Jesus, de que é importante amar ao próximo, é importante que... E nesse texto de André Luiz, a gente percebe que é muito maior esse contexto do amar ao próximo. A gente cresce um pouco com essa ideia. Amar ao próximo é fazer a caridade. Amar ao próximo é eu poder ajudar para que ele esteja bem. É nada. É também. Mas é através do outro que a gente vai crescendo. Certa vez, o Sr. Mateus, também, mentor da casa, falando para nós sobre a reunião mediúnica. Nessas reuniões que ele fazia por setores, ele esclarecendo sobre a reunião mediúnica. E aí alguém fala para ele, é muito bom quando a gente vem aqui, né? Porque a gente ajuda aqueles irmãozinhos que estão em sofrimento. Aí ele fala, e você acha que você está vindo na reunião para ajudar os irmãozinhos que estão em sofrimento? Oh, tá não. Você tá também. Mas aquela reunião é muito mais importante para você do que para ele. Porque é isso, depende daquilo que a gente vai levar. Como é que eu estou vindo para essa reunião? Como é que eu estou me colocando diante daquele outro que eu estou indo ajudar porque ele está em sofrimento? Então, aquele momento também que a gente vem ao centro, que a gente está aqui, é um momento de a gente se abastecer. É o momento de eu encher o meu celeiro. Mas é desejável que tenhamos condições de, abastecidas, sair oferecendo os bons alimentos. E é por isso que a gente tem que ser abastecido de coisas boas. Porque, querendo ou não, em qualquer lugar que você está, diante das pessoas que estão em volta de você, você está sempre doando coisas. Você está doando o seu tempo, a sua atenção, a sua palavra, o seu acolhimento ou não. Então, o que a gente doa para o outro? É isso muito importante da gente pensar.
Então esse texto é um convite que a gente faz, esse texto é um convite, para que a gente possa sair dessa imagem da prece enquanto algo isolado, enquanto algo que eu estou aqui, me ligando com Deus, eu sozinho entro no meu quarto, né? Assim, é uma imagem um pouco que a gente faz a partir dessa fala. E vai quieto fazer a minha prece. A prece é isso, mas ela vai um pouco mais. Ela vai ser colocada na prática diária. Na prática, quando eu estou em contato com o outro, com tudo que está ao meu redor. Isso é uma prece também. Então, é a prece em forma de ação. É a prece em forma de conhecimento. Conhecimento que eu coloco na ação. Eu achei essa figura na internet, achei ela muito bonita. E, ao mesmo tempo, agradável de se ver, né? O que eu aprendo com Jesus? O que eu aprendi com Jesus? Né? Porque a gente vem aqui para estudar aquilo que Jesus veio ensinar para nós há muito tempo, né? E a gente está aqui aprendendo até hoje. Aí observem que dessas falas, né? Perdoar as faltas do meu irmão, nunca morrerá aquele que vive e crê, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, não julgar o irmão, nunca estarei sozinhos confiando nele, não fazer mal ao meu irmão, ser mais misericordioso, ser manso e humilde de coração, amar o próximo, meu Deus, que está em cada um de nós. Quantos desses, são 10 itens que está aqui, quantos desses itens tem o outro? Quantos desses 10 itens, das coisas que aprendi com Jesus, está sendo colocada a figura de outra pessoa? Vamos contar? Perdoar as faltas do meu irmão. Outro. Não julgar o meu irmão. Não estarei sozinho. Então sempre a figura do outro aparecendo. Não fazer ao meu irmão. Ser mais misericordioso. Para eu ser mais misericordioso, tem que estar em contato com alguém. Para julgar alguém e ter misericórdia com o outro. Amar ao próximo. Deus está em cada um de nós e os outros. Então foram 7. Se eu contei bem, foram 7. De 10. De 10 ensinamentos que nessa singela figura, né? Foi colocado que é coisas que aprendi com Jesus. 7 deles envolvem a presença do outro. Então, a gente não nasceu para estar sozinho. A gente não tem desculpa para não estar com pessoas. A gente tem que estar. Ah, mas fulano é difícil. Exatamente por isso que eu tenho que tentar estar com ele, para tentar superar aquilo. Ah, vou me afastar do fulano porque eu não consigo lidar com ele. Oxe, se não vai ser ele, vai ser outra pessoa difícil que vai aparecer para você. Vai de uma vez. Vai que você aprende melhor ali. E isso, quando eu estou com o outro, eu não tenho que me preocupar com aquilo que o outro está trazendo para mim. Eu tenho que me preocupar com aquilo que eu vou oferecer. É interessante esse texto, porque o André Luiz traz para a gente essa perspectiva que é um pouco diferente, né, da gente ver em relação à prece. E é muito interessante se você pensar. Você consegue fazer com que o outro se comporte, com que o outro haja de acordo com aquilo que eu quero. A gente consegue. Eu sei que é estranho a gente falar isso, mas sem eu te pedir para fazer determinada coisa, eu consigo fazer com que você faça. Sem eu pedir que você tenha respeito por mim, eu consigo fazer que você tenha. Como? Com a minha postura, com o meu modo de agir, com o meu modo até de olhar. Eu consigo. A gente pode aprender a fazer isso. É simples? De certa forma é. Mas para a gente que nunca olhou para isso, talvez a gente não saiba por onde começar. Mas se você tiver curiosidade de olhar para isso, manter uma postura adequada, uma postura respeitosa, ser receptivo a outra pessoa, mas ao mesmo tempo ser firme, ser seguro, confiante,
a gente consegue sim que o outro me trate com respeito, com educação. Porque, de acordo com André Luiz, é justamente essa essa semente que eu tenho. Aquilo que eu planto em você é o que você vai me dar de retorno. Lembra da jabuticaba? Eu plantei a jabuticaba para quê? Para colher a jabuticaba. Não tem como eu plantar outra coisa. Agora, se eu plantar desrespeito, gracinha, julgamento com você, como é que você vai olhar para mim? Né? Então, esse texto me emocionou muito, né? Nesse sentido de entender que a nossa ação diante do mundo e a nossa responsabilidade por sermos conhecedores da doutrina espírita. Ah, mas eu não conheço muito. Nós não estamos falando de quantidade de livro que você leu. Nós estamos falando da escolha que fizemos por estarmos aqui hoje. Da escolha que fizemos por querermos conhecer um pouco mais a doutrina espírita. E espírita não é aquele que sabe tudo, que conhece tudo, que está em todos os ensinamentos, que estão aqui na frente falando. Esse não é espírita, não. Quem se lembra? O que Kardec disse que é o verdadeiro espírita? É aquele que está pronto? Reconhece-se o verdadeiro espírita? Principalmente essa palavrinha me chama a atenção, pelos esforços que ele faz para ser melhor a cada dia, para buscar o conhecimento, para buscar o crescimento, para sempre ir se melhorando, se polindo. Então, se estamos aqui, somos espíritas. Ah, mas eu sou católico, eu só venho de vez em quando. Problema nenhum. Isso aí não é denominação religiosa, é uma postura. Postura de buscar o aprendizado, postura de buscar se melhorar a cada dia. A postura, né, o entendimento e a formação, né, a construção dessa postura do celeiro. De estar ali recheado de coisas boas. E estar oferecendo essas coisas boas para os meus clientes. E aí, não por coincidência, né, quando cheguei aqui, vi a imagem que o Renato trouxe para nós, né, para divulgação do estudo de hoje. Né? E aí, olha que interessante. A prece. Ela tem a presença do outro. É através do outro que eu consigo fazer com que a minha prece tenha o significado, que ela tenha esse lado ativo que proporciona exatamente o meu crescimento, a minha evolução. Ninguém vai evoluir parado, esperando o tempo passar. A gente precisa agir. A gente precisa de ação. Todas as ações que André Luiz sugeriu para a gente aqui. E é por isso que esse texto se chama A Ação da Prece. Que possamos trazer movimento, que possamos trazer olhar para os outros, que possamos trazer esse olhar do celeiro a partir de hoje, na nossa mente. Aquilo que eu tenho aqui dentro e que eu preciso, e que eu estou aqui para oferecer às pessoas. Que Jesus nos ampare nessa tarefa. Obrigada pela atenção de vocês.